Fala galera que da show, sou o Júlio do canal do Júlio, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, domingão, dia 4 de maio de 2025. Vamos conversar com vocês aqui a respeito dessa entrevista do Pedrinho, que mais uma vez ele quer posar de vítima, de herói, de vítima e de salvador da pátria ao mesmo tempo, e tentando sempre distorcer o que a torcida vem falando, as críticas, para que ele sempre continue sendo perseguido, a vítima, o pobre coitado. Mas antes, se inscreva no canal do Júlio Vascaíno, curta o nosso vídeo, tá deixando seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, compartilhe e divulgue o nosso canal, tá certo? Vou postar para vocês aqui, vai passando de passo a passo, a gente vai conversando a respeito dessa entrevista do Pedrinho, que ele deu para o pessoal do BTV Esporte, né, onde ele está indo para o aeroporto, para o embarque, e foi parado para conversar. E mais uma vez, eu, em respeito a vocês, ele, né? Mas é o Pedro Paulo, o predestinado. Vamos começar aqui, para vocês entenderem o que a gente vai conversar. A gente vai explicando a fala do Pedrinho, tá certo? Olha só, presta atenção nisso aqui. Tá. Pedrinho, boa tarde, Pedrinho, tudo bem? Tudo bem? Pô, Vou fazer um pouquinho de diferente hoje, né? Assim, eu sempre venho aqui porque eu tenho muito respeito por vocês, pela profissão de vocês, né? Eu sei que vocês ficam aqui, vocês vão ficar segurando aí, vocês vão... Quer que eu chegue mais para trás? Baba-uva. Oh, coitadinho, é bonzinho demais, né? Vocês vão ficar cansados aí. Pra mim já tá estabilizado. Tá bom. Eu tenho muito respeito pela profissão de vocês, então, assim, de levar a informação pro torcedor vascaíno. Tudo teatral demais, né? Então eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim. Vamos parar isso. Você ele falou? As pessoas que participaram da venda da 777 distorcem o que ele fala por conta de pirraça, porque ele tirou a 777. Ele fez parte. Ele então tem que se incluir. Porque ele fez parte da venda da 777. Ele, quando comentarista, ele fez campanha para que o Vasco virasse SAF e para que o Vasco fosse vendido para a 777. E ele não pode dizer que não sabia a respeito de quem era a 777, porque ele já fazia parte do grupo político Sempre Vasco, Chapa Amarela, que apoiou e fez campanha maciça para a venda da 777. E nessa época aí, ele era Unicarne com Júlio Brandt, que tinha lido o contrato e que veio a público fazer propaganda, falar que ele tinha visto o contrato e que a 777 era a SAF com a 777 ia ser a melhor SAF do país. Ele fez parte da venda. Ele ajudou a vender. Então como é que ele tá acusando ele mesmo, ele tá reclamando com ele mesmo. Pedrinho, deixa de ser cínico, você fez parte disso aí. Você ajudou a vender, você fez campanha. Não diga desculpa de que não sabia quem era a 777. Você fez parte você faz parte da Sempre Vasco. Era amigo direto e vivia grudado com o Júlio Brandt. Então vocês sabiam quem era a 777. Não vem com esse papo agora de que vocês só tiraram a 777 porque você queria colocar a Crefisa para comer mais uma comissão em cima. Vamos enganar o outro, rapaz. Vamos continuar. Acabam distorcendo as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se fosse um problema de 1900 aqui. Ele vendeu, ele ajudou a vender, ele fez parte desse conluio aí, pilantras e corruptos que quiseram vender o Vasco para a 777. Você fez parte disso, Pedro. Então, já começa para tu ver como é que tu já está mentindo mais uma vez quer se fazer de vítima. Bora lá. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do... Mais uma vez, o pobre coitado, salvador da pátria, quando eu coloco meus próprios bens. Só esclarecer uma coisa aqui, Pedrinho.
Muitos podem ser burro ou bestas e acreditarem nessa conversa de vocês aí, que quando você coloca os seus próprios bens. Acontece que você vai ter um ano de carência para você começar a pagar essas dívidas. Daqui a um ano, o seu mandato acabou. Então, se você sair, ainda não pagou, não começou a ser obrigatório o pagamento dos acordos, então você sai e quem assume é que pega o pepino. Então, deixa de ser hipócrita e mentiroso e para de querer enganar. Aprendeu direitinho com salgado a querer enganar os outros, hein? Cara de pau, rapaz. Bora lá. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista, eu tinha uma visão e como presidente... Olha só, ele está querendo distorcer, para querer tirar a incompetência, que é o quarto treinador que ele está contratando, quarto ou quinto treinador que ele está contratando em um ano. A torcida não está reclamando, Pedrinho, não é disso daí não que você está falando. Ah, porque você está mandando muito treinador embora, não é nesse sentido não. Você está querendo jogar para um lado que é para se vitimizar de novo. O que a gente está questionando, que a torcida questiona, que todos nós estamos questionando, não é porque você não está trocando, a questão de você estar trocando treinador o tempo inteiro. É o porquê você está trocando, porque você não está tendo competência com esse teu amigo aí, porque você está fazendo do Vasco caminho de emprego, para esse teu amigo aí, Marcelo Santana, é o quarto técnico que vocês colocam por questões técnicas do técnico. Olha só, técnica do técnico, né? Mas por questões de capacidade do técnico. Vocês só estão escolhendo bomba para ser técnico do Vasco. Não é questão de você trocar ou transferir o problema, não. O que está questionando aqui é o porquê você não está tendo competência para contratar técnico. Você só está contratando bomba para o Vasco. É isso. Não vem com esse papinho, não, de que, porque quando eu falava na televisão, olha só o que ele fala. Tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imagino. Humildade você não tem. O cara que abre a boca para falar que eu fui escolhido por Deus para comandar o Vasco, que humildade, hein, meu amigo? Porra. Imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam um vídeo, e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei. Não. Ninguém está com conotação de mau caráter ou bandido quando você troca de treinador, não. É de burro incompetente e de que faz questão que você também abriu a boca para falar isso. Que a amizade vem em primeiro lugar, numa entrevista. A questão é essa. Você não está contratando jogadores ou dirigentes ou técnicos por questão de meritocracia, e sim por questão de amizade. E a prova está aí. A questão é essa, não é a quantidade de técnico trocada porque você é mau caráter, você é isso, é porque você está sendo incompetente. Tá? Não ter coragem de mandar esse Marcelo Santana embora que não consegue contratar um jogador que preste e um técnico decente. A questão é porque o técnico que vocês estão fazendo por Vasco só é bomba. Mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco. Tadinho. O predestinado injustiçado. Muito mais do que ele imagina. Muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam. E muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Peraí. Muito respeito ao torcedor do Vasco, Pedrinho? É isso mesmo que eu escutei? Muito mais respeito do que o torcedor imagina? É esse respeito que você diz que tem? Quando um torcedor consegue tirar do próprio bolso para pagar na justiça, para o Vasco conseguir jogar em São Januário, um jogo de mando de campo contra o Flamengo, e você cagar e andar e continuar e deixar o jogo no Maracanã por questão de renda, de bar, de lanchonete, camarote, e não foi capaz de vir a público pelo menos agradecer a dedicação, esforço e o dinheiro gasto por esses torcedores? É esse respeito que você diz? Que não deixou prevalecer a vontade do torcedor de jogar em São Januário o jogo de Vasco e Flamengo, já que ganhou na justiça? É esse respeito que você tem com o torcedor? Quando você pega e mantém um técnico durante muito tempo contra a torcida do Vasco, que está vendo que o técnico não ia dar certo,
E por isso agora você está mandando ele embora, porque não aguentou mais, não foi porque você queria, porque a pressão da torcida foi muito grande, mas custou para você querer ouvir a voz da torcida? É esse respeito que você tem em manter o executivo de futebol, empresário de jogador, e que está fazendo o Vasco de cabide de emprego e de transações para jogadores de interesse dele, por questão de amizade, enquanto a torcida está pedindo para tirar o cara, porque o cara não é incompetente, o cara é incompetente, não tem competência nenhuma, e está fazendo transações esquisitas, onde está mandando jogadores da base de graça para os outros times, e contratando jogadores horríveis, superfaturados. É esse respeito que você diz que tem com a torcida? É esse respeito, Pedrinho? É isso mesmo que eu estou escutando? É esse respeito que você tem que estar montando um time que você fala que não pode ter, que tem que ter responsabilidade com dinheiro. Aí você vai e gasta com jogadores superfaturados. Não tem para contratar jogador de nível prateleira média para alta, aí não tem dinheiro. Aí você lembra da responsabilidade de não gastar dinheiro. E aí você pega e contrata jogadores de prateleira baixíssima, superfaturado, aí você esquece da responsabilidade. É esse respeito que você tem com o Vasco, com o torcedor vascaíno. É isso mesmo? Ah, é muita cara de pau, viu? Respeito pela instituição Vasco da Gama, fazendo o que você está fazendo, você fazendo toda hora o Vasco de chacota, servindo de chacota para todo mundo aí. É esse respeito que você tem, fazendo com que o Vasco não consiga ganhar nem dentro de São Januário, com um time medíocre, com um diretor executivo medíocre. É isso? É esse respeito que você tem com a instituição? Todo mundo fazendo ao Vasco de gato e sapato e você, quietinho, não toma nenhuma decisão. O Felipe falar o que falou agora de um jogador, um ativo do Vasco, o Felipe ao vivo, denegrir a imagem do jogador profissionalmente e você ficar calado, é essa. O mínimo que você tinha que fazer era mandar o Felipe embora, independente de ser amigo ou não. Porque ele acabou de valorizar mais ainda o Capasso e você ficar calado. É esse respeito que você tem com a torcida e com a instituição? Ah, dá licença, meu irmão. Responsável. Responsável para contratar jogador bom e irresponsável para contratar jogadores horríveis, superfaturados, né? Lloyd, Jean David, Maxime Rodrigues, Garré. Esses são jogadores aí que você tem responsabilidade, né? Acredito muito nas pessoas que muitas vezes são desvalorizadas dentro do clube por esse processo. Não são desvalorizadas, elas são incompetentes. Só que para você são os melhores, sabe por quê? Porque são seus amigos. Você está contratando por amizade e não por capacidade, por meritocracia. De trabalho esportivo e administrativo que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor é que, assim, vou me dedicar 1000%. Desde o primeiro dia que eu entrei foi assim. E hoje eu acho muito mais necessário eu continuar trabalhando muito mais do que falando, porque eu falando aqui, eu vou dar abertura para essas pessoas que querem o caos do Vasco interpretarem de forma... Ninguém quer o caos do Vasco não, Pedrinho. O predestinado, ninguém quer o caos do Vasco. Está todo mundo querendo, sabe o quê? Um Vasco grande, coisa que vocês não estão fazendo, estão diminuindo cada vez mais o Vasco. Ah, você calado é melhor que continuar trabalhando? Meu irmão, então está faltando dedicar muito mais, porque o teu trabalho está uma merda. Você está sendo começado a ser questionado pela própria imprensa, a imprensa que tanto te defendeu, até onde você trabalhou. Está sendo questionado como presidente, um dos piores presidentes que o Vasco já teve. Só não perde, acho que, por Salgado. Por enquanto, né? Porque você ainda não vendeu de novo o Vasco. Porque a hora que você vender, aí você vai se igualar a ele. Porque o Salgado destruiu o Vasco para vender. E você não, você fez uma recuperação judicial para vender. Diferente e levar um ambiente que eu não gostaria para São Januário. Que eu gosto de um ambiente em São Januário de harmonia entre torcedor, jogador, clube, que foi um dos critérios também para a minha entrada dentro você trabalhar direito. Do Vasco. É só você mandar embora Marcelo Santana, Felipe, nosso preparador Félix, né, físico, que são os seus amiguinhos, contratar um técnico decente. Não é Fernando Diniz porque você tem um bom relacionamento com ele, não. Porque você tem um time, você sabe que o Fernando Diniz não vai dar... O esquema é um kamikaze. É mandar o Marcelo Santana embora.
para contratar um diretor de futebol decente que preste verdade. É mandar o Felipe embora. Porque ele como executivo, como diretor técnico de futebol é uma merda, não serve para nada. Como técnico interino, é pior ainda, que ele consegue, em um jogo, em uma entrevista, desvalorizar ainda mais um ativo do Vasco e criar um clima pior ainda. Então, quer dizer, o Felipe, calado, é um poeta. E como profissional, é uma meba. Então, fazendo isso e realmente valorizando e respeitando a torcida, você vai ter um ambiente bacana em São Januário, pode ter certeza, porque essa torcida apoia o Vasco num momento ruim e difícil. Só não dá para apoiar uma diretoria que nem está sendo a tua, incompetente. Então é isso aí, galera. Olha só, foi grande o vídeo, porque a gente queria conversar, passar para vocês aqui a questão, esclarecer alguns pontos dessa entrevista, mais uma vez, vitimizada do predestinado Pedro Paulo, tá certo? Mais notícias aí do Vasco amanhã, mais logo mais a gente tem um jogão aí entre Vasco e Palmeiras. Espero que o Vasco consiga um resultado positivo, já que o jogo era para ser São Januário, predestinado, vendeu esse jogo para ser jogado, ser realizado no Mané Garrincha, querendo ou não, favoreceu, foi o Palmeiras e não o Vasco, né? Com esse técnico, os bons interino, Felipe, amigo dele, que tirou o Carille para fazer a mesma coisa, botar o mesmo time com o mesmo esquema. Mas vamos ver aí, torcer para que o Vasco ganhe, tá? Deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal do Jura Vascaíno e deixe o seu like. Valeu!